Egito, uma terra de história antiga, sempre fascinou o mundo. As areias douradas de seus desertos guardam segredos de um passado glorioso, sussurrando histórias de faraós e deuses. Entre esses mistérios, as pirâmides se erguem imponentes, testemunhas resistentes de uma civilização que prosperou há milênios. Essas estruturas colossais, com suas passagens intrincadas e câmaras ocultas, cativaram exploradores, historiadores e sonhadores por séculos. Sua própria existência desperta curiosidade. Como esse povo antigo, com tecnologia limitada, conseguiu realizar essas maravilhas arquitetônicas? As pirâmides eram mais do que tumbas, eram símbolos poderosos da autoridade do faraó, refletindo a sofisticação da antiga civilização egípcia. Sua construção envolveu uma complexa interação de crenças religiosas, proeza engenhosa e organização social. Decifrar os segredos de sua construção nos permite vislumbrar as mentes desses arquitetos engenhosos e a avançada civilização que prosperou ao longo do Nilo. Junte-se a nós, enquanto mergulhamos no mundo das pirâmides, explorando sua história, construção e as descobertas contínuas que continuam a nos surpreender. A história das pirâmides começa com a crença dos antigos egípcios na vida após a morte. Para eles, a morte não era o fim, mas uma transição para outro mundo. Os faraós, considerados governantes divinos, preparavam-se para sua jornada para o além, com enterros elaborados. As pirâmides, servindo como tumbas reais, foram projetadas para proteger os restos mortais do faraó e seus pertences, garantindo sua passagem segura para a vida após a morte. Essas estruturas monumentais também eram poderosos símbolos da autoridade do faraó. Seu tamanho e grandeza refletiam o status do faraó como um intermediário entre os deuses e o povo. A construção de uma pirâmide era um empreendimento maciço, exigindo o trabalho de milhares de trabalhadores qualificados e décadas de esforço. Isso demonstrava o poder do faraó e a unidade do Estado egípcio. A localização das pirâmides, tipicamente na margem oeste do Nilo, tinha um significado simbólico, pois o oeste era associado ao pôr do sol e ao reino dos mortos. As pirâmides não eram apenas tumbas, mas também conquistas arquitetônicas complexas. Continham câmaras escondidas, portas falsas e passagens secretas, todas projetadas para impedir ladrões de túmulos e proteger os tesouros do faraó. A orientação das pirâmides também era significativa, com muitas alinhadas com os pontos cardeais, refletindo o conhecimento astronômico dos antigos egípcios. As pirâmides, portanto, eram muito mais do que locais de sepultamento. Eram expressões de fé, poder e engenhosidade, encapsulando a essência da antiga civilização egípcia. A construção das pirâmides foi um feito monumental de engenharia, exigindo técnicas engenhosas e um profundo conhecimento de matemática e astronomia. O processo começou com a extração de blocos maciços de pedra, principalmente calcário, de locais próximos. Esses blocos, alguns pesando até várias toneladas, eram então transportados para o canteiro de obras, usando uma combinação de trenós, rolos e mão de obra. Para moldar e alisar os blocos maciços, ferramentas de cobre eram usadas, juntamente com areia abrasiva. O corte e o encaixe precisos desses blocos, sem o uso de argamassa, são uma prova da habilidade dos pedreiros egípcios. Rampas, construídas de terra e tijolos, eram usadas para transportar as pedras maciças pelos lados da pirâmide, à medida que ela ficava mais alta. O ângulo da rampa tinha que ser cuidadosamente calculado para garantir uma inclinação administrável. Depois que uma camada de pedras era colocada, a rampa era estendida e elevada para o próximo nível. Esse processo continuou até que a pirâmide atingisse a altura desejada. Finalmente, a camada externa da pirâmide era coberta com calcário branco liso, extraído de Tura, dando-lhe uma aparência brilhante e polida. A construção das pirâmides foi uma prova das habilidades organizacionais dos antigos egípcios, sua capacidade de mobilizar e gerenciar uma vasta força de trabalho e seu domínio dos princípios básicos de engenharia. Mesmo hoje, as pirâmides continuam a nos intrigar com seus mistérios. Descobertas arqueológicas recentes lançaram nova luz sobre sua construção e propósito. O radar de penetração no solo
revelou câmaras e passagens ocultas dentro das pirâmides, oferecendo vislumbres tentadores de seus segredos internos. A descoberta de papiros e inscrições dentro das pirâmides forneceu informações valiosas sobre a vida dos trabalhadores que as construíram, suas crenças e sua organização social. Uma descoberta significativa foi a de uma vasta rede de vilas de trabalhadores perto das pirâmides de Gizé. Essas vilas abrigavam os artesãos qualificados, trabalhadores e supervisores que dedicaram suas vidas à construção dessas estruturas monumentais. A descoberta de padarias, cervejarias e cemitérios nessas vilas desafia a crença de longa data de que os construtores das pirâmides eram escravos. Em vez disso, as evidências sugerem que eles eram trabalhadores qualificados, tratados com respeito e sustentados pelo Estado. Essas descobertas recentes destacam o fato de que nossa compreensão das pirâmides está longe de ser completa. Novas tecnologias e escavações em andamento continuam a revelar detalhes fascinantes sobre sua construção, propósito e as pessoas que as construíram. As pirâmides, portanto, permanecem não apenas símbolos duradouros do Antigo Egito, mas também sítios arqueológicos ativos, oferecendo uma janela para o passado e nos lembrando da engenhosidade e resiliência do espírito humano.